agora pelo qual nós viemos aqui, o momento que nós viemos aqui. Você veio para se alimentar da palavra? Aleluia. Então prepare-se, porque temos algo muito da parte de Deus para todos vocês. Vamos lá então. Acomodem-se, peguem a Bíblia Sagrada, já deixem ela aberta no Velho Testamento, no livro do profeta Isaías, capítulo 42. Capítulo 42 do livro do profeta Isaías. Eu peço desculpa se a voz está chegando bem aí para vocês, porque eu estou um pouco famoso ainda com as vias respiratórias comprometidas devido a uma feriado que eu peguei, apanhei uma chuva aí no final de semana e comprometeu um pouco minha saúde. Nossa carne é fraca, né? Mas estamos sendo restaurados. Agora, continua seguindo, mas um resfriado que incomoda muito cada turista, né? Condicionamento das vias respiratórias nasais. Amém? Estamos juntos? Livro do profeta Isaías, capítulo 42, vamos ler o versículo 8. Eu peço que meus irmãos fiquem em espírito para nós fazermos a leitura e em seguida a oração para discernimento da palavra. Eu sou o Senhor, este é meu nome. A minha glória, pois a outrem não darei, nem meu louvor às imagens de escultura. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. Não darei a outro a minha glória, nem as imagens, nem o meu louvor às imagens de escultura. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, mais uma vez unimos a nossa oração com o propósito agora de receber essa palavra que é o alimento das nossas almas, mas com o discernimento do Teu Espírito. Eis-me aqui como pregador, separado pelo Senhor, usa-me, Senhor, mas também como ouvinte, assim como meus irmãos, para aprender com o Seu Espírito. Então, que seja feita a Tua vontade, e o nome do Senhor seja glorificado ao final dessa mensagem, em o nome de Jesus. Amém, amados? Vamos então pedir que Deus nos dê o discernimento, né? Amados, não sei se vocês observaram aqui as duas passagens que nós lemos, tanto na abertura que antecedeu o louvor, como essa que está antecedendo a mensagem, essas duas passagens, elas registram, elas fazem questão de registrar que tudo e todos é para a glória de Deus. A Ele a glória eternamente, somente a Ele. Diga amém? Ele encerrou a primeira área do louvor, porque Ele, com Ele, para Ele são todas as coisas. Glória, pois, a Ele eternamente. Lemos Romanos 11, 36, para os que chegaram depois. Aí louvamos e começamos o culto, a mensagem de Isaías 42, 8. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois não darei a outro, nem o louvor às imagens de escultura. Você percebeu que essas duas passagens diz que a glória pertence eternamente somente a Deus. Amém? Então, sabemos que ele faz questão de registrar isso. Mas por que será que ele faz questão de registrar isso? É uma pergunta interessante. Por que ele faz questão de registrar isso na sua Santa Escritura? Sabendo nós que ele é Deus, ele não fala nada disso. Ele é Deus. Se a pessoa crer no Deus, não vai mudar nada, não fala de ser Deus, ele continua sendo Deus. Ele não precisa afirmar nada disso, ele é Senhor sobre o universo. Então, por que ele faz questão de dizer isso na palavra? A resposta é simples. Porque ele quer que nós cresçamos na sua graça, no seu entendimento, para um dia podermos adentrar a glória eterna, sendo chamados filhos de Deus. Amém? Então, sabemos que ele é Senhor sobre todas as coisas. E ele criou todas as coisas perfeitas. Todas as coisas que ele criou foram perfeitas, a tal ponto de que no fim de cada criação, lá na Gênesis, se você buscar no livro de Gênesis, tudo que ele criava, a própria Escritura diz, viu Deus que era, olha como o igreja sabe, né? Então você vê que após cada criação, a Escritura fala, e Deus viu que era bom. Então ele fez tudo que ele fazia, viu ele que era bom. Você vamos confirmar isso para quem é leigo na palavra, lá em Gênesis capítulo 1, lá no primeiro capítulo, e no versículo 31, aleluia, lá diz exatamente isso. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom, aleluia, diga bem.
Quando Deus criou o homem, depois de criar todas as coisas, essa criação não foi só com a sua palavra, que tudo foi criado com a palavra, com o verbo, haja, e ouve, bem. Mas ao homem não, ele fez questão de descer com a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito. Então ele fala, façamos, vai lá no versículo 26, quando ele diz a Trindade, façamos, Deus disse, façamos, versículo 26 de Gênesis 1, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Olha só, então vamos lá, Deus criou perfeito todas as coisas. Contudo, a criatura humana seria a única criatura no universo a qual ele criou com suas próprias mãos. Ele, Filho e o Espírito Santo, e ele viu que era melhor do que tudo que ele havia feito, porque seria exatamente a sua imagem, a sua semelhança. Diga amém? Tá? Então fique sabendo o seguinte: no universo, as únicas criaturas que têm o livre-arbítrio, que Deus não é criatura, ele é Senhor, né? Ele é Criador. Mas as únicas criaturas que têm livre-arbítrio, poder de decisão, eram os anjos e os seres humanos. Você sabia disso? São as únicas duas criaturas do universo que tinham o livre-arbítrio, o poder de decidir o que fazer. Eram os anjos e o ser humano. Contudo, depois da queda daquele que nós sabemos quem é, né, perderam os anjos o livre-arbítrio. Passou apenas o ser humano a ter o livre-arbítrio. Tudo isso eu vou ver na palavra, tá? Vocês vão entender até o final porque essa mensagem é tão profunda. A pergunta que eu quero calar é que se Deus criou todas as coisas que foram perfeitas, Ele criou o mal também? Olha que pergunta. Deus criou o mal também? A resposta é: isso é muito complexo para a mente humana compreender. Pois estamos falando de algo que Ele deu a dois seres, aos anjos e ao ser humano depois. O livre-arbítrio, o poder de decidir o que fazer, né? Então, é muito complexo para a mente humana entender se Deus criou o mal ou não. Até o final da mensagem está entendendo. Mas a própria palavra diz que o homem foi criado com livre-arbítrio, tem o poder de decisão. Então, primeiro, temos que entender que o mal entrou no mundo. E sabemos que foi através justamente daquele que foi lançado fora da glória de Deus, a saber, o anjo de luz, Lúcifer, que é conhecido depois da queda como dragão, como a serpente, diabo e Satanás. Lá em Apocalipse capítulo 12, vamos lá, vamos profundamente para você entender, senão você não vai entender nada. Ele tem espírito aí, a palavra é profunda hoje, hein? Capítulo 12, versículo de número 9, vai dizer assim: e foi precipitado, lançado, né? O grande dragão, precipitado é lançado precipício abaixo, né? Foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo e Satanás, e que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Daí não. Vemos que Deus não suporta o pecado, amém, amém? A tal ponto de ele lançar fora, precipitar, lançar precipício abaixo da glória dele, o anjo mais perfeito que ele havia criado, o ser mais lindo que havia na glória de Deus. Não havia anjo mais lindo que esse anjo, e mais cheio de esplendor como esse. Vamos ver tudo isso já. Então Deus não suporta o pecado, a tal ponto de ter lançado fora da sua presença. E não foi como castigo não provisório, foi eternamente. Vamos lá ver então se ele criou, como é que ele criou esse anjo, como é que era a beleza desse anjo. Vamos lá, eu convido meus irmãos a refletir a isso que eu estou dizendo aos irmãos lá no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 28. Vamos lá em Ezequiel, capítulo 28. Louvado, engrandecido, exaltado seja o nome do nosso Deus. Capítulo 28, versículo de número 14. Se você não conseguir encontrar tempo, devido ao horário, não estamos um pouquinho apressado com o horário, eu pedi que os irmãos acompanhem, porque até vendeu. Ouvir. Então, Ezequiel 28, 14. Todos encontraram? Amém. Diz assim: tu eras o querubim, ungido, separado, para cobrir
E te estabeleci no monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Olha só, mas tu eras um querubim, um anjo querubim, ungido, separado para cobrir. E te estabeleci no monte santo de Deus. Lá estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Amados, então começamos aqui a entender algumas coisas. Primeiro, Deus é santo. Amém ou não? Ninguém tem dúvida da santidade de Deus, né? Deus é santo. E a melhor expressão da sua santidade, ela foi mostrada através daquele que ele enviou para representá-lo, o seu Filho. Amém? Então, ele é a maior expressão de quem é Deus. Isso foi revelado aos homens através de Jesus. E nós podemos ver lá, em nome de Jesus, em Colossenses, para você ter certeza que eu estou falando de mim, não são palavras minhas, você tem que encontrar isso nas Santas Escrituras. Carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, lá no capítulo de número 1, e no versículo 15, vai ser dito assim, ó, ele é Jesus, ele é a imagem do Deus vivo, do Deus invisível, amém? Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Quem pode dar glória a Deus? Estou falando exatamente que ele é a imagem do Deus invisível. Então, quem vê Jesus, quem participou, quem hoje conhece Jesus, está vendo Deus. Amém? Então, 1 Pedro, capítulo 1, capítulo 2, carta do apóstolo Pedro, um pouquinho mais à frente, falando de Jesus agora, que é a única pessoa que representa o Pai aqui, realmente, na sua totalidade, é Jesus. 1 Pedro, capítulo 2, e o versículo 22. Ali vai dizer o seguinte: esse Deus, esse que é representado pelo seu Filho, é incapaz de cometer pecado. Ali diz: ele nunca cometeu pecado algum, nem qualquer engano foi encontrado em sua boca. Diga amém? Então não temos dúvida alguma que ele é santo, e ele não só é para nós podermos entender que ele é, nós sabemos que ele é pela representação que ele teve através de Jesus. Então até aqui tudo bem? Concluindo, Deus jamais pecaria, jamais cometeria alguma coisa fora da sua natureza, da sua forma, porque ele é o que? Amor. Ele é amor com justiça. Amém? Então veja lá em Tiago, no capítulo de número, você está ali em 1 Pedro, volta um pouquinho, na carta de Tiago, primeiro capítulo, e no versículo 13. Então veja bem, Deus é santo. Deus jamais pecaria, jamais cometeria algo fora da sua forma, que é amor. Então diga ali, ó, veja no versículo 13. Ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal. E a ninguém tenta. Vamos refletir sobre isso, amado? Nós estamos aqui perguntando se Deus criou o mal, já criou todas as coisas. Nós sabemos então que ele é santo, e ele mandou a expressão da santidade dele viver entre nós. Ninguém encontrou dolo algum em Jesus Cristo. Da sua boca não saiu nada, não pegou, não falou nada que não fosse aquilo que Deus falava para dizer, e o que Deus faria, o que Deus falaria. Ele falou, tudo que ele falou e fez foi da parte do Pai. Ele se apresenta isso e fala isso, inclusive, aos seus discípulos e a quem ouvia ele. E agora aqui em Tiago nós vemos claramente que jamais Deus pode ser tentado pelo mal. Vou ler de novo. Ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Diga bem? Vamos lá, parece uma contradição, né? Quando você analisa tudo isso. Deus criou tudo perfeito, mas não criou o mal. Não é mesmo? Sim. Tudo é perfeito justamente porque ele é perfeito. Só que ele deu algo que ao homem, a perfeição que ele criou da criatura humana, ele deu ao ser humano algo que ele tem, o livre-arbítrio. Deus quer ser santo. Diga bem? Deus quer ser santo, porque ele é santo e ele faz questão de continuar sendo santo. Amém, igreja? Dele jamais vai sair algo que não seja de santidade. E ele quer que nós o busquemos para ser igual a ele. E ele precisa nos resgatar, porque ele nos criou a sua imagem e a sua semelhança. Diga bem? Vamos tentar entender
entender isso aí, está bem confuso. Eu parei de falar no começo. Para a mente humana entender isso é complicado, mas não é difícil entender se você tiver em espírito. Mas vamos lá. Parece uma contradição, mas não é contradição, porque Deus criou o livre arbítrio, o poder de decisão. Né? Assim era também aquele anjo, antes de cair, onde ele arrastou consigo uma terça parte dos anjos do céu. Presta atenção. Querem ver as provas de tudo isso? Então vamos a elas. Vamos às Santas Escrituras. Comecemos primeiramente entendendo como e por que Lúcifer foi lançado fora da glória de Deus. Você vai entender já. Você vai ligar tudo para entender. Vimos lá em Ezequiel, capítulo 28, né? Como era a forma daquele anjo. Vocês se lembram? Nós vimos há pouco como era a forma daquele anjo, né? Deixa eu ver se eu tenho tempo de novo para poder ler para os irmãos. Lá em Ezequiel. Tu eras o querubim, ungido para cobrir, te estabeleci, no monte santo está, de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Olha só, né? Então você viu no capítulo 28 de Ezequiel, como é esse anjo de luz que ele criou. Amém? Mas veja bem, quero que agora você tenha continuidade na compreensão. Vamos dar continuidade. Veremos agora a sequência dessa revelação lá em Ezequiel. Volte lá em Ezequiel, no capítulo 28, por favor. E vamos ler do versículo 15 ao 19, em nome de Jesus. Capítulo 28 de Ezequiel, versículos 15 ao 19. Estamos ligados? Estamos juntos? Então vamos lá. Você viu o que nós vimos agora há pouco, no versículo anterior, né? Então você viu que ele tinha um esplendor, né? E agora vai dizer aqui, ó. Você era inculpável, tem uma outra tradução comigo, tá? Você era inculpável em todos os seus caminhos, desde o dia em que foi criado, até que se achou iniquidade, maldade em você. Versículo 16. Por meio do seu amplo comércio, você encheu-se de violência e pecou. Por isso eu o lancei humilhado para longe do monte santo de Deus, e o expulsei, ó querubim guardião, do meio das pedras fulgurantes. Versículo 17. Seu coração tornou-se orgulhoso por causa da sua beleza, e você corrompeu a sua sabedoria por causa do seu esplendor. Por isso eu o atirei à terra, fiz de você um espetáculo para os reis. Versículo 18. Por meio dos seus muitos pecados e do seu comércio desonesto, você profanou os seus santuários. Por isso fiz sair de você um fogo que o consumiu e reduzi você a cinzas no chão, à vista de todos os que estavam te observando. Versículo 19. Todas as nações, todos os povos que o conheciam, espantar-se-ão ao vê-lo. Chegou o seu terrível fim. Você nunca mais existirá. Viram, amados? O que o orgulho do esplendor desse anjo fez com ele? Fez ele pecar. Ele tinha a opção, pelo livre-arbítrio, de não alimentar aquele sentimento. E foi nascendo no coração dele, pelo esplendor da glória dele, da beleza dele. Mas optou pelo livre-arbítrio de se encher de vanglórias, a ponto de desejar o lugar de Deus. E o profeta Isaías, também pelo Espírito Santo, descreve ainda mais sobre esse anjo caído. Vamos voltar agora, vamos dar uma volta um pouquinho a Bíblia, no outro livro sagrado, Isaías capítulo 14. Vamos refletir. Você vai entender o porquê estamos tomando esse tempo todo falando dessa queda. Você vai entender. Isaías 14, versículos 12 a seguir. Encontraram? Amém. Isaías 14, versículo 12 a seguir. 14, estou na página errada, tá? Fechei. Versículos 12 a seguir. Eu encontrei. Você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada, como foi atirado à terra, você que derrubava as nações, você que dizia no seu coração: subirei aos céus
Erguerei meu trono acima das estrelas de Deus, e me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo. Subirei, versículo 14, mais alto que as mais altas nuvens, serei como o Altíssimo. Isso mesmo. Versículo 15: mas as profundezas do Sheol você será levado, irá ao fundo do abismo. Aí Deus responde: isso é o que você pensou, mas na verdade, olha onde você vai ser lançado no mais profundo do abismo. Amém? Entender agora, amados, que Deus não criou o mal. O livre-arbítrio dado aos anjos e estendido aos homens fez com que nascessem sentimentos que não procedem de Deus, porque nele não há pecado, igreja. Nele não há dor algum. Ele mandou o filho dele para todos verem que mesmo provocado quando ele foi, humilhado do jeito que ele foi, ele podia fazer tantas coisas que não fez, porque ele ainda na cruz ele intercedeu pelos seus. Entendeu, querido? Nele não há nada de maldade. Nele não há como esse dor, não há como apontar pecado em Jesus, e muito menos no Pai, que foi representado pelo Filho. Diga bem? Então, Deus não criou o mal. O mal é uma consequência de um lado e do outro. Existe um lado, aqui está a porta, aqui está o oposto dela. Existe um lado da terra, existe outro lado. Existe o bem, existe o mal, existe o frio, existe o calor, existe. Entendeu, querido? Amém ou amém? Então, amados, veja bem. Só que Deus deu o livre-arbítrio aos anjos e também deu aos homens para decidir se você vai alimentar esses sentimentos ou não. Entenderam agora, igreja? Vimos claramente que Lúcifer alimentou o sentimento do orgulho, da vaidade e da ambição. Por isso, cara, você viu que fala, seus pecados foram muitos. Não foi só o orgulho. O orgulho foi a primeira tentação que ele sofreu. O primeiro sentimento que não era de Deus, o orgulho. Depois veio a vaidade e veio a ambição. Amém, amém? Era outro sentimento. Por isso que ele caiu. Nós estamos falando de um Deus todo poder, que conhece os seus pensamentos antes de vir a sua mente. Por isso que é tolice alguém pensar que engana a Deus. Está escrito em Gálatas, amados: de Deus ninguém se zomba. E está lá claro, está definido certamente aquilo que o homem semear, o que ele plantar, ele vai colher. Amém, igreja? Então, vimos claramente isso, amados, que esse anjo que era, olha o esplendor daquele anjo, amados, ele habitava na glória de Deus, ele estava num santo monte do Senhor. Então ali era o mais perfeito, o mais lindo de todos os anjos. Nasceu nele sentimentos que não foram de Deus. E ele alimentou aqueles sentimentos. Por isso que foi lançado fora e imediatamente retirou-se o livre-arbítrio. Não tem mais decisão, poder de decisão os anjos. E agora ele foi e criou a imagem e a semelhança dele, que são seres humanos, nós, com esse livre-arbítrio. E a história vai continuar agora. A história continua. Vamos lá? Vimos também que Adão, desde Adão, lá, tinha ele o poder de decidir se obedecia ou não a Deus. Amém, amém? Olha quantas coisas que ele podia fazer. Tudo ele estava no governo dele. Só tinha uma coisa que ele não podia fazer, uma única coisa. E aquilo foi o que fez ele cair. Desde o primeiro homem, desde o primeiro Adão. E ao ser tentado com a astúcia, com a sagacidade da serpente, ele caiu. Alguns perguntam: por que Deus permitiu ou permite ainda que haja tentação? Por que Deus faz isso? A resposta foi bem lá no começo. Para que naquele dia, liga para o teu irmão lá, para que naquele dia, com letra maiúscula, naquele dia, sabe que ele é filho? Naquele dia, nós entremos pelas portas e sejamos recebidos como filhos de Deus, porque vencemos o mal. Entende? Então, as tentações, as provações são permitidas por Deus, para que você vença elas e entre pelas portas como filho de Deus. Lá na carta do apóstolo Tiago, você vai entender melhor essa passagem agora. Tiago, capítulo 1. Vamos lá, irmãos? Quem está ouvindo a palavra, diga bem. Já que muita fé se olha, a gente pula aqui a palavra, você olha e fica feliz da vida para cá, né?
Mas fique em paz que vai terminar no tempo devido aí, para a glória de Deus. Estamos chegando na parte final já. Tiago, capítulo 1. Os irmãos encontraram? Essa passagem do versículo 12 vai dizer o seguinte: bem-aventurado, diga muito mais feliz, ou feliz é, amém? Então, bem-aventurado significa isso, muito mais feliz, ou realmente feliz é. Então, bem-aventurado o homem que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Versículo 13: ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Versículo 14: mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. O que é concupiscência? Concupiscência, irmãos. Concupiscência é um desejo sem controle, é um desejo desenfreado. Então, cada um é tentado e atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Versículo 15: depois, havendo a concupiscência concedida, dá luz ao pecado. Presta atenção, depois que então você concede lugar para o desejo, dá luz ao quê? Ao pecado. Aí, e olha, ao pecado, o pecado sendo consumado, gera o quê? A morte espiritual. Você vê muitos crentes que estão mortos, pensa que são mortos, né? Então, é como essa semana de juventude aqui, eu cheguei aqui na igreja, foi ontem que eu cheguei aqui. Eu cheguei aqui para a igreja 11, estava até a vida ali que teve na quarta, segunda, quebrou um galho enorme na sala. Nossa, estava caindo na frente, tinha que arrastar aí pesado, arrastar para poder entrar aqui na igreja. Estava bonito, pesado, verdinho, bonito, né? Eu falei isso já. Assim é todo aquele que pensa que está em pecado e continua com Deus. Pensa que está na água, aquele galho estava cheio de verde, estava verdinho, bonito. Ele tinha acabado de ser derrubado, arrancado da árvore. Se vocês puderem passar um terreno vazio aqui, porque eu não podia chamar alguém para me recolher, era grande, quase o tamanho da árvore, é um galho muito grande que está aí. Eu ia chamar alguém da prefeitura para me recolher, mas eu não podia, até dentro do terreno do lado estava vazio, estava bastante vendido. Eu chamei alguém me ajudou, na glória de Deus, pegando um papel e cortando aquele galho do meu trabalho, cortamos e lançando. Alguém puder passar dele inteiro, assim, aproveitar ainda. Está parecendo que está vivo ainda, parece que está vivo. Vai passando uns dias, você passa de novo, vê onde ele está. Lá ele vai começar também meio amarelinho já, né? Por quê? Está começando a aparecer os sintomas de quem foi desgarrado da árvore. Dá para passar mais uns dias, vai estar sequinho. Vai passar uns dias, as coisas vão murchar, cair tudo, vai morrer, tudo vai ficar só o galho seco ali. Alguém pode passar e falar, madeira, para pegar fogo, para acender a fogueira. É exatamente o que acontece com quem deixa a videira. Pensa que está vivo. Quando Deus fala da morte, o pecado gera morte, você fala, eu peguei e morri. Deus mentiu, falava, não é verdade. Tolinho. Você já está morto e nem sabe. Isso chama-se morte espiritual. É a pior das mortes. Mas o fogo está no corpo ainda. Então há esperança de você ser ressuscitado ainda. Basta você voltar e se arrepender. Diga amém? Mas você não sabe quando é que vai ser o dia, o seu reloginho vai cessar. Se ele cessar antes do arrependimento, tchau. Você vai estar junto com aquele que traiu a Deus, na eternidade, no lago do fogo que queima para sempre. Não tem que parar o sofrimento. Você acha que sofreu aqui na terra? Você não viu nada. Não viu nada. Horror não se viu. Jamais o homem imagina o horror que é o abismo eterno onde o fogo queima sem cessar. Então, amados, vigia, viu? Porque a palavra diz claramente que Deus não tolera o pecado. Ele fez o anjo mais perfeito, porque nasceu aquele sentimento do coração dele. Ele, antes de agir, Deus agiu. Tá certo? Você pensa que eu não sabia? Você esqueceu que eu sou onisciente? Tolinha, vem cá. Pá! Amém? Então, honra de Deus, ninguém se zomba. Então, amado, depois que concebe o pecado, depois que ele é consumado, vem a morte. Versículo 16. Não erreis, meus amados irmãos. Versículo 17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto. Diga amém? Então, não, veja bem.
Não, vamos lá de novo. Não erreis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. Versículo 18. Segundo a sua vontade, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como as primícias das suas criaturas. Diga amém? Atentaram no versículo 14, não sei se vocês perceberam, cada um é tentado quando atraído e incomodado pela sua própria vontade, ou consciência, ou só seu próprio desejo. Cada um é tentado e atraído e incomodado pela sua própria vontade desenfreada, perdeu o controle. Amados, nós seres humanos, temos da parte de Deus, desde a concepção do homem, o poder de decisão e o governo sobre todas as coisas. Deus nos deu esse governo. E compete ao homem, não é a Deus, compete ao homem resistir o diabo. Ele já nos deu as coisas para isso. Lá em Gênesis capítulo 4, veja se isso não é bíblico, mas Gênesis capítulo 4. Já preguei sobre isso, mas vamos falar um pouquinho mais dos que estão chegando aí, né? Primeira vez ali na igreja, primeira vez na internet com a gente. Gênesis 4, quando Caim, sabe quem é Caim, né, igreja? Caim é aquele irmão, né? Aquele irmão que de vez em quando vem na igreja, só de vez em quando, tá? Eu estou precisando orar, né? Aquele que vai lá na hora da urna ali, para mostrar que eu dou, né? Caim assim, ele acha que engana Deus e de vez em quando eu vou lá e faço um pouquinho, Deus está tudo bem com Deus, né? Espírito de Caim, já de Abel, não, outro irmão, não, Abel, tudo, as primícias eram para Deus, tudo é para a glória de Deus, tudo é para Ele, prometi para Ele, são todas as coisas sempre. Amém, igreja? É o crente e o cristão. Caim, crente, Abel, cristão. Se fosse Cristo naquela época, né? Cristo veio depois, né? Sempre existiu, mas o modo Cristo, cristão, veio depois, amém? Mas estou comparando com as duas tempos, aquele tempo e o tempo de hoje, amém ou amém? Então, Caim, o que ele foi? Invejou-se do irmão, porque Deus agradava-se do que Caim, do que Abel fazia, né? No altar, dava sempre as primícias, dava o primeiro para Deus, reconhecia que tudo veio de Deus, a sua fartura, a sua prosperidade era de Deus, ele reconhecia isso, e ele com prazer oferecia o Senhor as primícias, amém? Já Caim fala, sabe? Estou precisando de um favorzinho de Deus, né? Eu me falar que estou dando nada, eu vou lá. Tá. Né? Está tudo bem. Aí, Deus, então tá bem. Ó, você está orando? O que você quer, Deus? Mas Senhor, não, os Caim gritando, fala, Deusinho querido, meu amorzinho, fala, papai, fala. E olha, o Caim gritando, Senhor, meu, está doendo. E o Gabriel, filho, rapaz, eu fico bem, não sei nada, ele cá, fala o papai aqui, e o Caim lá, Senhor, estou aqui sofrendo. Ele está abrindo, e o outro gritando lá. É assim que acontece com o crente e o cristão do mundo espiritual. Você está entendendo? Eu espírito mesmo. Eu estou em espírito, acredite quem quiser. Estou falando pelo Espírito de Deus, é isso que acontece no mundo espiritual. Aí o Caim cansa de gritar, vem que o pai só cuida bem do Abel, fica lá. Aquele crente, está usando o crente que com testa franzida. Quem já viu um crente com testa franzida? Já viu um monte já. Assim, falando assim, Pai do Senhor, ele passou 8 mangas. Está tudo bem, mais ou menos. O crente só vive desse jeito, amado. Aí, em Gênesis 4, Gênesis 4, aconteceu o assassinato de Caim e matou Abel. E o sangue dele ficou por Deus na terra. Então Deus se manifesta a Caim como se não soubesse nada, ele sabia. Chega lá, ô Caim, tudo bem, Caim? Mais ou menos. Ah, é? Ô Caim, você está com essa testa azul franzida? O que está acontecendo com você? Não é nada, não. Como não é nada? Eu sei que você está assim, porque eu recebo o teu irmão dar, e dá com amor, com alegria, e o seu eu rejeito. Não é isso? Aí Deus vai dar uma dúvida dele. Vamos lá no versículo 6 e 7. Os irmãos estão ligados comigo aí? Amém. Vamos lá? Capítulo 4, versículo 6 e 7. É sobre a questão de você ter o controle das coisas, do pecado. Amém, igreja? Olha lá. Versículo 6 e 7. E o Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transformou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito, mas se não o fizer, saiba que o pecado ameaça a tua porta. Ele deseja conquistá-lo,
Mas é você que deve dominá-lo. Olha, compete a você dominar o mal. Diga para o teu irmão lá, compete a você, viu? Olha para mim, filho. Compete a você. Eu estou mandando te usar, filho. Só para te usar, tá? Compete a você dominar o mal, viu? Compete, diga para o teu irmão lá, quem tem menor lei, estou falando com ele. Tá bom, filho? Compete a você dominar o mal. Diga amém? Não vem jogar para cima de Deus, não. Compete a você dominar o mal. Ah, Deus me provou. Deus, por que Deus te provou? Ele permitiu que o diabo te provasse. Ele permitiu que o diabo te tentasse. Só que, em nome de Jesus, entenda uma coisa. Entenda uma coisa. Antes de você sentir o diabo ir diante de Deus, ele foi lá e pediu: Senhor, eu estou vendo aquele sua filha, aquela sua filha, aquele seu filho lá. Ele tem que me obedecer, nossa. Eu vou provar o senhor lá. Tudo que eu falo, se eu sugiro para ele, ele faz. Ó. Se eu falar para ele perdoar, ele fala: perdoa não. Você tem que pagar o mal com o mal. Ele vai lá e paga o mal com o mal. Se eu falo tal coisa, ele vai e faz exatamente o que eu falei. Ele não faz nada que o senhor fala. Se eu não quer dar ele para mim, não tem que dar de senhor, não. Ele assim faz, não. Eu estou doido para você andar com essa alma aí. Aí Deus fala assim: ainda não. Quer tocar em uma? Se você, eu vou te pedir tocar no corpo, toca lá na saúde, toca nas finanças lá, toca lá naquele filho dela, toca naquele filho dele, toca lá. Até ele vai contar, mas não toca na alma, hein? Não toca na alma. É assim que Deus faz. Amém? Por quê? Deus vai preparar, mas só que para Deus fazer isso aí, sabe o que ele faz? Antes, fica para o teu irmão do lado, ele te prepara. Amém? Ele dá a você, então antes ele já foi dando a permissão para o diabo fazer alguma coisa, ele já foi lá dos outros ali, que anjo, ó, já sei que o nosso inimigo vai vir aqui pedir algo naquele meu final. Leva isso aqui para ele, um presentinho dele, ser revestido no mundo. Entendeu isso? É questão de você saber usar o que Deus está te dando. As armaduras de Deus, irmãos. Amém? Ele conta para a Bíblia, eu quero não estar correndo isso aí. Entendeu? Você tem que lembrar que Efésios 6 diz que você deve ser revestido da armadura de Deus para resistir o que é mal. E vai chegar. Amém? Agora você tem que entender 1 Coríntios capítulo 10, que está escrito lá. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. O que está escrito lá nesse capítulo, nesse versículo, 1 Coríntios? Deixa eu ver também no Google, vamos ver aqui. 1 Coríntios 10, 13. Eu não sei o que está lá, né? Só estou brincando com os irmãos. Capítulo 10, versículo 13. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que possais suportar. Diga bem? Aí, irmãos. O que temos que fazer é vigiar. Vigiarmos, como está lá em Mateus 26. Vigiar e orar o tempo todo, para que não entreis em tentação, porque a vossa carne é fraca. Mateus 26, 41. Isso está escrito, amados, está bem claro uma situação na Bíblia Sagrada. Está escrito que antes do pecado veio os embaraços. Sabe o que são os embaraços? As tentações. Antes do pecado veio as tentações, são os embaraços. Você vai entender já. Aqueles sentimentos que nasceram no coração de Lúcifer foram os embaraços dele, suficientes para matar ele. Lançar ele fora da presença de Deus, morto, porque não tem mais a presença de Deus para ele. Agora, qual será o embaraço que o inimigo lançou sobre a sua vida? Nós sabemos que o orgulho foi o primeiro embaraço para Lúcifer. Orgulho. Ele aceitou o orgulho, alimentou o orgulho. Veio outros embaraços. Veio a ambição, veio a ganância, diga bem. Agora, a pergunta que não quer calar essa noite: qual o embaraço está vindo antes do pecado consumar você? Qual será o embaraço que está aí te envolvendo? Qual é a tentação que está te envolvendo? Que o próximo passo você sabe qual é. Se for consumado essa tentação, vai vir o quê? Vai vir o pecado. E seguindo o pecado, meu amado, meu amado. Aí começa a esfriar o amor, aí começa a perder a vontade de buscar Deus, aí começa a querer buscar coisas para agradar a carne, não quer mais ouvir falar de Sansael, ele fala de coisas vazivas, está difícil ouvir essas coisas, está difícil suportar demais isso aí. Veja que está em Hebreus, está capítulo 12. Capítulo 12, sobre esses embaraços aí. Capítulo 12 de Hebreus, versículo 1. Lá diz assim: portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço
embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Diga amém. Agora está começando a entender a Bíblia Sagrada, né? Deixe todo embaraço, porque o próximo passo do embaraço, o embaraço foi consumado. Ah, meu Deus, vai vir o pecado, junto do pecado vai vir a morte, essa morte é espiritual. Então, em nome de Jesus, pastor, como é que eu consigo fazer isso, Senhor? Como é que eu consigo fazer isso? Porque onde que eu encontro a força para fazer isso, para resistir aos embaraços, para suportar as provações? Como é que eu falo? Opa, já esqueceu que Deus te deu tudo? Amém? Você não disse que é de Jesus? Você não disse que você morreu para o mundo e você é uma nova criatura? Não é você que diz que concorda com Paulo que você é uma nova criatura, que você está escrito que Cristo veio em você? Se Cristo habita em você, habita a luz. As trevas podem entrar aí? Porque tem alguma área da minha vida que estou nas trevas ainda. Eu não deixei Jesus entrar. Tem algum embaraço aí, olha aí. Vamos lá em Hebreus capítulo 12. Nós não estamos nele, né? Lá no versículo de número 2, por favor, Márcio. A resposta dessa pergunta, como é que eu faço para sair desse embaraço? Diga para o teu irmão lá, olhando para Jesus. Cada baixo. Olhando para Jesus. Amém? Olhando para ter os olhos fitos em Jesus. Aleluia. Quem pode agora a Deus? Aquele que é o autor e consumador da nossa fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Versículo 3: considerai, pois, que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Ainda não resististes até o sangue, combatendo contra o pecado. Presta atenção, você não vai ter que suportar até o sangue, mas Deus precisa de mais. Você precisa aprender a resistir mais ao pecado. Você precisa aprender a lutar mais contra o pecado. Você não precisa estar com o sangue. Se você for nessa leva da arrebatamento, não vai precisar não. Mas se você não for, aí vai precisar ter o sangue sim. Porque o pecado já é apagado com o sangue, não? Então presta atenção, tá? Então aproveita essa oportunidade que é o tempo da graça, de subir para a glória de Deus pelo sangue de Jesus. Amém? Vamos entender, vamos entender bem? Versículo 3: considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, é para nós, desfalecendo vós em vossos ânimos. Versículo número 4: ainda não tivesse que resistir até o sangue contra o pecado, combatendo contra o pecado. Versículo 5: e já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não desprezeis a correção do Senhor, e nem desmaieis quando por ele for repreendido. Versículo 6: porque o Senhor só corrige o que ama, e açoita qualquer que recebe por filho. Diga glória a Deus. Eu acho que a igreja compreendeu, né, Márcio? Em nome de Jesus, o que é essa mensagem? Essa mensagem tem um tema para reflexão de hoje, ela é: resista ao mal, como está lá em Tiago, capítulo 4, versículo 7. Sujeitai-vos, pois, a quem? A Deus. Mas resista ao diabo, e ele fugirá de nós. Amém? Por isso que o tema dessa noite, para quem não viu no convite na igreja, no WhatsApp da igreja, quem não recebeu no Instagram o convite para você vir a essa igreja hoje o tema era: resista ao mal. Porque o mal está à porta, está ao derredor o tempo todo, só esperando uma única oportunidade. Só que se você hoje ouviu a palavra, você vai lembrar que todo mal que viesse para se tentar, você já recebeu a força de Deus. E só que você tem um livre-arbítrio, em hora que você for tentar, falar: eu vou, eu não vou. Amém? Se você for, você está se esquecendo de uma coisa: de Deus ninguém se. Você vai plantar e vai colher o que plantou. Isso é inevitável. Não tem como você plantar algo e não colher algo que você plantou. É o que nós sempre dizemos que revive. O plantio é livre. Você planta o que você quiser. Mas a colheita é obrigatória. O que você plantou, você vai ter colhido. Amém, gente?
Por isso que prepare bem essa terra e só plante o bem. Só plante para a tua salvação e de todos que andam ao seu redor. E não fique semeando sementes de amargura. Não deixe o inimigo. Você tem a livre escolha. Hoje você acorda e fala assim: acordei. Oh, glória, obrigado, eu acordei. Bom, o livre-arbítrio eu tenho aqui. O inimigo vai preparar um monte de gente para cruzar meu caminho, para desanimar, para lhe desmotivar, para lhe provocar. Eu vou escolher. Eu aceito ou não aceito isso? Eu quero ser feliz. E só há uma maneira de ser feliz: é com Jesus, sendo sempre o foco da minha salvação. Amém? Da minha vida. Então escolha. E Jesus não é religião, viu? Né? As coisas simbólicas. Jesus é aquele que habita em você por essa palavra aqui. O Espírito dele tem que habitar em você. E a única garantia que você tem na salvação é se o Espírito estiver aí. E se ele está aí, ele testifica de tudo que foi falado essa noite aqui. E se ele está testificando no coração, diga glória a Deus. Glória a Deus. Próximo, pega para você. Aí, toda honra, toda glória e todo louvor. Amém? Você que recebeu essa palavra, diga isso ao Senhor. Diga: Senhor, eu aceito essa palavra, pois ela vem para a salvação da minha alma, para a edificação da minha fé. Em nome de Jesus eu recebo de bom grado. Em nós estamos com folha presencial aqui, os que estão com a folha também já enviados e já preenchidas na rede social. Coloque-se em pé para os que vão começar hoje, os que estão no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto, no sexto e até no sétimo dia. Vamos falar com Deus a respeito da tua campanha. Enquanto eu orar aqui, você vai apresentar a causa, você vai entrar em campanha ou você já está em campanha. E fale com Deus da sua fé, o que você espera de Deus, porque isso é fé, é a certeza e a convicção que você pedirá, está pedindo e vai receber de Deus. Não é da igreja, não é do pastor, é sim de Deus. Em nome de Jesus. Fala com Deus enquanto eu estou aqui em oração pela sua causa, mesmo sem saber dela. E os intercessores também intercederam pela causa de vocês. Senhor Deus e Pai, aí estão os seus filhos, falando com o Senhor em espírito, apresentando os motivos de estarem nessa campanha de libertação. Alguns iniciando, outros no meio da campanha, outros até finalizando, mas todos num só propósito: confiando somente no Senhor, através do único nome que abaixo do céu importa que sejamos salvos, que é o nome de teu Filho Jesus. Para a tua glória, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, aí estão os seus filhos, exercendo o mandato de fé que o Senhor deu a eles, o dom da fé, para receber a vitória dessas campanhas que estão fazendo. É no nome de Jesus que eu uno a minha fé com a deles, para declarar que aquilo que eles estão pedindo, Senhor, até o final desta campanha, eles terão certeza e convicção que está nas suas mãos e que o Senhor é Senhor sobre todas as coisas e honrará a fé dos teus filhos. Eu ligo com eles essa fé, de que o Senhor é Senhor sobre todas as coisas. E eles se glorificarão quando veem o resultado desta campanha que fazem e apresentam ao Senhor em nome de Jesus. Amém? Você deu tempo de você falar com Deus os motivos. Se não deu, depois você em casa ora pela sua campanha preenchida já, determina, chora em cima da Bíblia, fala com Deus, deixa ela guardadinha e traga ela na próxima campanha, no próximo culto, para nós estarmos orando. Quero fazer agora é entrar em concordância com a sua oração. Você que está no meio, iniciando ou terminando, diga assim, junto com os seus irmãos agora, numa oração uníssima. Mas diga com autoridade, diga: Senhor Deus, em nome de Jesus, eu apresentei os motivos da campanha. Agora, Senhor, eu estou publicamente declarando que eu creio no Senhor e tomo posse da minha bênção e eu darei testemunho da minha vitória, em nome de Jesus. Diga bem? Eu concordo com a sua vitória, está ligado na terra, está ligado com Deus. Fique à vontade, poder assentar-se. Se você encerrou a sua campanha, aqui na igreja tem um vaso para você depositar a sua campanha encerrada. Você está na rede social, você já sabe o que fazer quando encerra. Se não sabe, foi falha minha. Volte a falar comigo naquele contato que nós fizemos. Eu terei bom prazer e vou me desculpar, inclusive, por não ter te instruído quando terminou. Mas existe uma forma de você, quando termina a campanha, orientado por mim, pelo Espírito Santo, que nos deu a direção, para você encerrar a sua campanha, assim como encerrado aqui e recolhido aqui. Tá bom? Agora, confirmando essa glória sobre a sua vida, nesse momento do louvor. Então, mais do louvor da oferta, você vai ter a oportunidade de interceder por essa obra ou de abençoar também com o que você se viu fazer nesse momento presencial ou através desse meio que eu acabei de falar. Vamos louvar o Senhor. Oferta maior ao nome do Senhor.
Quero orar para aqueles que ainda não entenderam esse propósito, de que dando se recebe, plantando se colhe. Não entenderam ainda o que é o dízimo, Senhor. E aí, preferem ouvir a voz da serpente, que hoje fala através de redes sociais, tentando distorcer bem a tua palavra em si, Senhor. Pai, perdoa esses que preferem, por motivos carnais, darem ouvido a essas pessoas que são usadas pelo inimigo, Senhor. Tirando assim a prosperidade da tua obra, Senhor. Faça esse espírito imundo de dano, Pai. Deus abençoe com a libertação desse mal, para também sejam, Senhor, restituídos, restaurados e recolocados na direção dos teus caminhos, em nome de Jesus. Amém? Graças ao nome do Senhor. Meu amado, minha amada, você que acabou de ouvir a mensagem de pregação do culto de libertação da comunidade evangélica Mão de Deus, nós temos, por revelação do Espírito Santo, uma campanha a qual você pode participar também. Basta você ter o interesse de participar. Se você foi tocado por Deus de participar dessa campanha, não é necessário estar aqui presente na igreja. É uma campanha, até porque nós estamos via internet, né? Você nos acessou. Basta você continuar fazendo isso toda semana, porque é uma campanha de 7 semanas. Então nós podemos, por exemplo, você pode nos localizar através do canal do YouTube, na comunidade evangélica Mão de Deus, como você está vendo no vídeo, e também, no caso, você querendo fazer uma campanha de libertação. E para isso é necessário que você nos procure através do e-mail que você está vendo localizado agora aí, é meu e-mail pessoal, o qual eu mesmo vou estar abrindo, respondendo a você e enviando a você na resposta, junto ao anexo, a campanha da libertação, sem custo nenhum, sem nenhum ônus. É totalmente gratuito, porque é Deus que nos deu ela e nós repassamos para a glória de Deus. Então você nos procure através desse e-mail. Eu vou estar atendendo as suas necessidades, atendendo a sua mensagem, caso quisermos conversar outros assuntos, enfim. No retorno da minha resposta, eu mando para você, ao seu pedido, esta campanha totalmente gratuita, a qual você pode imprimir, salvar nos seus arquivos e depois pode continuar fazendo quantas campanhas você quiser. Aliás, até porque esta folha que eu vou devolver para você no anexo é uma campanha que não pode ser 2 causas numa folha só. Cada folha tem que ser uma causa. Eu vou explicar passo a passo o porquê desse motivo de ser uma folha para cada causa. Por isso que é importante você salvar no seu computador, para que você possa, ao desejar fazer mais campanhas, você poder imprimir quantas vias você quiser, para quantas causas você quiser. Então vamos lá. Você vê o formulário aí, é um formulário revelado pelo Espírito Santo, não há nada de místico nele, o que há nele, na verdade, é uma revelação para um exercer da fé nossa, uma ação de fé, né? Toda vez que você tem uma ação,
Deus tem uma reação da sua fé. Então, vamos confiar no Senhor, vamos entregar na mão dele, porque confiamos, esperar nele, descansar nele, porque com certeza o mais ele fará. Você observa então aí que você deve colocar o nome do fiel. Esse nome do fiel é você que vai estar fazendo a campanha, porque é uma campanha semanal. No caso, hoje você encontrou a gente nesse vídeo. Uma semana após, você pode procurar nos canais que eu te falei há pouco, né? Ou no canal do YouTube, ou no blog Spot da Igreja A Mão de Deus, na comunidade evangélica A Mão de Deus. E aí você encontrando, você pode fazer essa campanha através dos vídeos. Aí você coloca, então, para fazer essa campanha é necessário você ter esse formulário, colocar o nome do fiel, que é você que vai estar fazendo a campanha, escolher a causa. Você pode observar que são 2 campos, causa própria e causa para terceiros. Então ali você vai ter cada opção, né? Vai ter as opções suas para sua causa própria ou para terceiros. E no campo abaixo tem um espaço pequeno para detalhar a sua causa. Então ali você escolheu a causa, você vai citar ali, relatar a ela qual o motivo da campanha que você está fazendo, qual o detalhe da campanha, né? Embora Deus o saiba, porque ele é onisciente, mas a Bíblia diz que você deve apresentar tudo em forma de orações e súplicas. E esta campanha é o que eu disse há pouco, é uma forma de você agir para Deus reagir à sua fé, em nome de Jesus, tá bom? Então, vamos seguir aí, vamos seguir em frente. Depois de detalhado a causa, você vai ter uma agenda, onde você vai ter ali a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima semana. Cada semana você deve entrar, antes de ouvir a mensagem, já preencher a data da semana, para você não se perder nessa agenda, você saber que está cumprindo semanalmente essa campanha fielmente, né? Então você preenche ali e há um espaço, a partir da segunda semana, uma opção em que você já recebeu a campanha, já recebeu a vitória, você vai grifar no campo abaixo, já recebi minha vitória, obrigado Senhor. Ou seja, você vai permanecer na campanha em agradecimento. Caso ainda não tenha recebido na segunda, na terceira, na quarta e assim por diante, até a sétima semana, você vai colocar ali, caso não tenha recebido, literalmente, você vai colocar, pela fé, você já toma posse, em nome de Jesus. Mas você vai colocar sempre a opção, estou em oração, confio no Senhor. Amém? Então esse é o nosso formulário, não é difícil, ele é bem didático, é fácil de preencher, basta você apenas entrar em contato comigo naquele e-mail, que eu vou estar retornando a você no anexo um formulário desse para que você possa estar na campanha que foi revelada pelo Espírito Santo de Deus e que tem feito grandes maravilhas na vida de muitas pessoas. Confia no Senhor e com certeza o mais ele fará, em o nome de Jesus.